Operacionais. Então, os amplificadores operacionais são componentes muito utilizados em instrumentação, na eletrônica de um modo em geral, e eles vêm encapsulados em chips, circuitos integrados, como pode ser visto. Internamente, o amplificador operacional ele é composto por uma associação de transistores, resistores, capacitores. Então, esse aqui seria o circuito de um amplificador operacional. Mas nada disso, nesse momento do nosso estudo, nos interessa. A gente vai tratá-lo como um elemento ideal. Então, aquele circuito ele está encapsulado dentro desse componente aqui. Então, essa aqui é a simbologia para o amplificador operacional, que possui 5 terminais. Uma entrada não inversora, V+, uma entrada inversora, V-, um terminal de saída, Vout, a alimentação positiva, Vs+, e a alimentação negativa, Vs-. E o amplificador operacional ele possui 3 regiões de operação. Ele pode operar na saturação negativa, em que a saída vai conter o valor da tensão de alimentação negativa. Então, vamos voltar aqui um slide. A gente percebe que a alimentação do amplificador tem um terminal que é uma alimentação positiva, né, um potencial maior do que a referência, e tem um terminal que é a alimentação negativa, um potencial menor do que a referência. Então, ele pode trabalhar na região de saturação negativa, que ele vai exibir na saída o valor da alimentação negativa, isso idealmente, tá? Ele pode trabalhar na região linear, normalmente a gente vai ter interesse pela operação do amplificador operacional nessa região, ok? E aí a gente vai ver mais à frente as condições para que ele opere nessa região. E a terceira região de operação é a saturação positiva, em que a saída vai apresentar o potencial de alimentação do terminal positivo do amplificador operacional, o Vs+. Então ele possui 3 regiões de operação, né? Então eu tenho a entrada, que essa entrada pode estar variando, e a saída também pode estar variando entre as 3 regiões de operação. Então a tensão de saída de um amplificador operacional é uma função da diferença das tensões das entradas, ou seja, a entrada não inversora menos a entrada inversora. E a equação da curva de transferência de tensão é dada por essa expressão aqui, essa função. Então aqui eu tenho as 3 regiões de operação. Saturação negativa, região linear, em que eu tenho a diferença entre os potenciais da entrada não inversora e a entrada inversora multiplicada por um ganho A. E a terceira região de operação, saturação positiva mais VCC. Restrição de tensão de entrada para um amplificador operacional. Então, normalmente a gente deseja que o amplificador operacional opere com essa restrição, né? Então, um amplificador operacional ideal, a gente vai considerar que a resistência de entrada ela é infinita, e isso faz com que nós tenhamos um curto-circuito virtual, que implica em Vp igual a Vn, ou seja, o potencial na entrada não inversora é igual ao potencial na entrada inversora. Quando o amplificador operacional está funcionando na região linear, sua tensão de saída é igual à diferença entre os potenciais de entrada multiplicada pelo ganho A. Então é A que multiplica Vp menos Vn. Para manter o amplificador operacional na região linear, é necessário impor uma restrições às tensões de entrada Vp e Vn, que é o que a gente tinha comentado, Vp igual a Vn, consequência do curto-circuito virtual que existe entre essas duas entradas. E esse curto-circuito virtual é devido a uma resistência infinita, idealmente uma resistência infinita entre esses 2 terminais. A diferença das tensões de entrada Vp menos Vn deve ser muito pequena para que, ao multiplicá-la pelo ganho, o amplificador operacional continue funcionando na região linear. Como essa diferença é muito pequena em relação às demais tensões envolvidas no circuito, a condição imposta para as tensões de entrada do amplificador operacional é
potencial na entrada não inversora igual potencial na entrada inversora. Então gravem bastante essa condição, porque isso vai ser bastante útil na solução de problemas envolvendo amplificadores operacionais. Então a gente vai sempre remeter ao curto-circuito virtual, em que nós temos uma resistência infinita entre os terminais não inversor e terminal inversor. Isso faz com que o potencial em Vp é igual a Vn, porque se essa resistência é infinita, idealmente ela é infinita, nenhuma corrente está circulando pelo resistor, logo Vp é igual a Vn. E isso também implica uma outra restrição, que a corrente no terminal inversor, IP, igual a corrente no terminal não inversor, IN, que é igual a zero, porque nenhuma corrente circula entre os terminais de entrada, devido à resistência infinita entre esses mesmos terminais. Então aqui nós temos as correntes envolvidas, né? IP, como eu tinha comentado, a corrente na entrada não inversora, IN a corrente na entrada inversora e zero a corrente de saída. Então a análise do amplificador operacional revela que a resistência equivalente vista dos terminais de entrada é muito grande. Então isso é o que garante o curto-circuito virtual. O ideal é que a resistência equivalente de entrada seja infinita, o que resulta na seguinte restrição de corrente: IP igual a IN igual a zero. Então já tinha comentado essa restrição de corrente. A alimentação negativa da saída para a entrada. Então o que seria a alimentação negativa? Eu pegar o terminal de saída e conectá-lo ao terminal de entrada, mas não a qualquer terminal, ao terminal inversor. Garante o curto-circuito virtual na entrada do amplificador. Então aqui nós temos exemplos de como fazer essa realimentação negativa, né? Eu ligo o terminal de saída à entrada inversora. Eu ligo o terminal de saída à entrada inversora. Essa ligação pode ser direta ou pode ser feita através de um resistor. Essa configuração favorece a manutenção de uma pequena diferença entre as tensões de entrada. Assim, o amplificador opera na sua região linear. Entretanto, a realimentação negativa não garante que o amplificador operacional esteja na região linear. Então, aqui nós temos um circuito equivalente para o amplificador operacional. Então, aqui do lado esquerdo nós temos o circuito para os terminais de entrada e aqui nós temos à direita o circuito para o terminal de saída. Então percebam que o circuito equivalente ele possui uma fonte de tensão dependente, ou seja, a tensão de saída depende da tensão que eu aplico na entrada. Então vamos ver qual seria a função de transferência para esse circuito. Eu apliquei uma diferença de potencial entre os terminais inversores, Vs, né? E aí eu vou ter uma tensão de saída V0. Então, se eu aplicar o conceito de divisor de tensão ao circuito da esquerda, eu tenho essa equação. Se eu aplicar o conceito de divisor de tensão ao circuito da direita, eu tenho essa equação. E essa segunda equação eu posso adaptá-la, né? Ou melhor, eu posso isolar Vin de tal modo a obter essa segunda equação. Então, igualando as duas equações, eu tenho essa expressão aqui, que escrevendo na forma de uma função de transferência, que é a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada, nos fornece essa equação para a função de transferência do amplificador operacional. Então aqui nós temos novamente o amplificador operacional. Aqui à esquerda nós vemos internamente o circuito equivalente, né? Nós vimos que o circuito interno do amplificador operacional é composto por associação de uma série de componentes, transistores, resistores, mas a gente pode representá-lo idealmente dessa forma, né? Uma resistência de entrada, uma fonte de tensão dependente e uma resistência de saída. Então aqui nós temos valores normais para o amplificador operacional, ou melhor, valores reais, seria a forma mais adequada. E aqui à direita é o que nos interessa, valores ideais. Então, idealmente, o ganho de malha aberta A é infinito. A resistência de entrada também é infinita e a resistência de saída é nula. Então aqui são os valores ideais, aqueles que a gente vai considerar, porque a gente está estudando inicialmente o amplificador operacional ideal. Então o amplificador operacional ideal,
Para facilitar o entendimento de circuitos com amplificadores operacionais, a gente vai supor que os amplificadores operacionais são ideais. Mas o que seria um amplificador operacional ideal? Então, o amplificador operacional ele possui as seguintes características: ganho de malha aberta infinito, resistência de entrada infinita e resistência de saída nula. Tá? Então, um amplificador operacional é um amplificador com ganho de malha aberta infinito, resistência de entrada infinita e resistência de saída nula. Então, a gente vai ficar por aqui nesse primeiro vídeo. No próximo vídeo,